Graça e paz de Jesus sobre a sua vida, amém? Amém, glória a Deus. Eu sei que eu estou falando normal, né? Então aí, né? Quer que fale mais alto assim? Quer que... Meu Deus, né? Em Brasília, 19 horas. Né? Como é que é? Rádio CBN. Em 20 minutos. Ah, não, 20 minutos é a Band, né? Em 30 minutos. Como é que é? Não, nem lembro, mas eu não ouço mais rádio, né? Esse negócio tá muito chato, né? A gente tá lendo a Bíblia, tá mais gostoso, né? Tá bem mais gostoso e tá bem mais atual. Bom, irmãos, é sempre para mim um privilégio estar aqui com vocês. Já faz um ano que eu não venho em Maringá, mas hoje, não é? Hoje a gente conversando ali, trocando mensagens com um pastor muito querido, não é? Ele falou, né? E ele reclamando que ele não está aqui, não é? Que ele queria estar aqui, né? Porque ele ama vocês também demais. E ele falou assim: por mim, você ficava 2 anos sem ir em Maringá. Né? Cachorrão, né? Cachorrão. Não é fácil não. Não é fácil não. Inveja aqui, vocês são um povo muito querido, sempre recebem a gente muito bem. Aqui o Evangelho encontra uma terra fértil, né? O que a pastora Mônica falou é verdade, né? Vocês são terra fértil, vocês têm recebido a palavra do Senhor, têm dado muito fruto. Creio mesmo, né, que esse louvor de hoje, muito profético, né, muito profético, né, e é um novo nível, né? Deus quer levar cada um de nós para um novo nível. Nosso Deus não é um Deus de estabilidade, é um Deus de crescimento. Nosso Deus é um Deus de multiplicação. Nosso Deus é um Deus de visão, ela é sempre alargada. O nosso Deus, ele trabalha assim, ele está sempre nos desafiando a sonhar, a investir a nossa vida em algo maior do que nós mesmos. Né? Quero agradecer demais, né, o convite do pastor Claudinei, que é um amigo muito querido. Né? Ele fala que eu sou pastor dele, mas ele não deixa mais eu pastorear ele. Ele está de mal de mim. Né? Ele está de mal de mim. A pastora Mônica, né, uma querida mulher de Deus. Né? O pastor Frank, a Línia, né? Pastora Línia, que são bênção na minha vida, são amigos mais chegados que irmãos. Está faltando só ficar 21 dias lá na minha casa, não é? Para chegar naquele mesmo nível ali do pastor Claudinei, mas é muita cara de pau, né? Não é todo mundo que tem, né? Essa cara de pau, não é fácil, né? Não é fácil, né? Mas graças a Deus, irmãos, ele acreditou, gente. Deixa eu te contar um negócio. Mineiro, ele é até cordial e tal, mas ele não é muito sincero. Quando ele te oferece, fica mais, não é de verdade. É só assim, querendo ser educado. Mas, na verdade, quando ele fala assim, não fica mais, vai mesmo. Né? Graças a Deus que vai embora. Você não quer mais um cafezinho? Claro que não é para querer mais um cafezinho. Né? Não é para ir embora. Né? Mas o pastor Claudinei, com esses olhos puros que ele tem, né? Ele achou que era de verdade e ele foi ficando. Aquilo ali foi incrível. Até hoje eu não acredito que eu fiz um negócio desse. Mas tá bom. Irmãos, pensando, né, no que trazer aqui, né, num tempo de visão para 2 igrejas tão fortes. Né? Talvez vocês não se vejam assim. Eu espero que vocês não tenham uma visão de gafanhoto, né? Uma visão ali de quem olha para a terra e só vê gigantes e aos seus olhos vocês próprios parecem gafanhotos, pequenos, indefesos, incapazes, sem forças. Né? Nós temos que ser ali como Josué e Caleb, que quando viram a terra prometida, falaram: olha, se o Senhor for conosco, nós vamos para lá e nós vamos conquistar tudo. Não é que a gente finge que não tem gigantes, que a gente finge que não há desafios, não. A gente vê, mas a gente sabe, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Vocês são igrejas exemplo, não é? Pessoas estão olhando para vocês, pastores estão olhando para vocês. Não só aqui no Paraná, mas no Brasil, no mundo. As pessoas estão olhando. E eu pensando que mensagem eu podia trazer para vocês. Né? Já que é um dia da visão, eu quero hoje trabalhar exatamente visão. Muito original, muito criativo, não é? Poxa, que isso, hein, pastor? De onde você tirou essa ideia? Não é? Vocês é que me deram. Mas eu pensei, que mensagem trazer sobre visão? Há tantas. Visão virou até uma palavra meio estranha, que a gente tem até que redefinir, porque hoje visão virou muitas vezes sinônimo de coisas estranhas.
de uma coisa meio mística. Ah, você está na visão? Como é que é isso, né? E não é disso que se trata. Eu não quero falar da visão de uma igreja, eu não quero falar da visão de um modelo, de uma estratégia, mas falar da visão de Deus. Da visão de Deus. E a mensagem que eu quero hoje aqui compartilhar com vocês, debaixo de muito temor, de oração, né, é uma palavra que nós ministramos para os nossos pastores, há 2 semanas atrás. Uma palavra que, assim, mexeu por dentro das nossas entranhas. Que pastores? Os pastores lá da Central. A gente estava em retiro, estávamos ali jejuando, orando, eu mesmo passando por uma transição grande na minha carreira ministerial, estou deixando, né, a liderança ali de uma igreja local, da Central Pampulha, para me dedicar inteiramente a missões e plantação de igreja. Então, para mim, muito difícil, porque eu amo a igreja, eu amo o contato com as pessoas, né, isso para mim é precioso demais, mas creio que Deus está me chamando para um novo nível, amém? E no meio desse retiro, que foi muito forte para nós, vários pastores foram mexidos de lugar, não porque é bom mudar, a gente não gosta de mudar, mas porque foi preciso mudar, desafios novos. Está vindo um pastor lá da Central Picos, muitos de vocês conhecem a história, eu plantei aquela igreja, o pastor de lá está vindo para ser o pastor da Central Pampulha, algo lindo, maravilhoso, algo muito precioso para a vida dele, voltar para Belo Horizonte e assumir uma igreja maior. Um pastor de jovens nosso está sendo enviado lá para Picos, tanta mexida. E aí a gente tem que ter uma palavra que ressignifica tudo isso. Por que vale a pena? Por que vale a pena a gente se sacrificar? Por que vale a pena a gente se sacrificar? Não estou falando aqui só de célula, não. Para ter um casamento sólido. Por que vale a pena a gente sacrificar para criar filhos no caminho do Senhor? Por que vale a pena se sacrificar para a gente, então, ser um bom profissional, para construir uma carreira, para ter uma vida acadêmica que louva a Deus, para ser um bom cidadão, para ser um crente temente ao Senhor, que se santifica todos os dias? Eu estou falando em todas as áreas, não é só ministério. E, apesar de que a gente não vai ler, mas eu quero mencionar aqui, uma visão que Deus deu para um profeta, o profeta Ezequiel. Ali no seu livro, no capítulo 37, a gente vê o Senhor levando Ezequiel a ter uma visão. Esse vale não era real, era uma visão. Visão é isso, visão é algo que Deus nos dá. Visão é algo que Deus nos dá. Não estamos falando aqui de uma visão que a gente mesmo imagina, nós não estamos falando do seu sonho. Não é o dia do seu sonho hoje. O que está escrito aqui não é isso, é o dia da visão, visão de Deus. E um dia Deus deu uma visão para o profeta Ezequiel. E quando ele chega, ele chega no momento dessa visão, ele vê, você lembra? Um vale de ossos secos. Muito secos é o que está escrito na palavra de Deus. Sequíssimos. Como se assim, já não houvesse mais nenhuma esperança, não tem mais nenhum tecido ali. Se você gosta de acompanhar notícias, eles acharam outro dia aí alguns ossos, alguns restos mortais de animais, assim, do período da era glacial, e eles descobriram o quê? Que naqueles ossos não estavam sequíssimos. Lá dentro tinha material ainda mole, e eles estão pensando que com isso vão poder, então, reproduzir ali de maneira genética animais que já estão extintos, porque o osso não estava mais seco. Ora, um ser humano talvez hoje consiga fazer isso, mas com ossos sequíssimos, nem toda a ciência do mundo pode. E com os olhos naturais, tudo o que dava para enxergar ali era o caos. Morte, sequidão. Vocês aqui têm muita chuva também, vocês não sabem o que é sequidão. Vão lá para o Piauí para vocês saberem o que é sequidão, o que é poeira, o que é você, como eu descrevia para minha mulher lá quando eu estava em Picos, que lá o vento é igual secador de cabelo. É uma air fryer, ali em todo lugar que você vai. Sequidão, é a falta da esperança. O profeta só viu ossos para todo lado, muitos ossos. E talvez você está olhando hoje para a sua vida, e é isso que você enxerga. Você olha para o seu casamento, você vê ossos secos. Você olha para os seus relacionamentos, ossos secos. Você olha para o seu futuro, e você imagina ossos secos. Você olha para a sua célula, e você está vendo ossos secos. Talvez você está olhando para o Brasil e está dizendo, o Brasil não tem jeito. Vai ser sempre assim. A minha vida não tem jeito, a minha família não tem jeito.
Agora, com a visão de Deus, tudo pode mudar. As coisas não ficam como estavam. Quando ali o profeta está tendo aquela visão, ele recebe uma ordem, profetiza ao Espírito. E ele o faz. E a partir do momento que ele obedece ali à voz de Deus, naquela visão, ele vê aqueles ossos se agitando. E eles começam a se conectar uns com os outros. E de repente tendões e ligamentos e músculos vão enchendo, e pele cobre aquele corpo. E depois o Espírito é soprado e eles se levantam como um grande exército. Um grande exército. Com a visão de Deus, tudo pode mudar, tudo pode reviver, tudo pode ser transformado. Deus quer nos usar, não é? Deus quer nos usar. E Deus quer usar aqueles que ousam enxergar como Ele enxerga, que ousam acreditar como Ele acredita. Será que pode haver multiplicação? Vou perguntar desse lado aqui. Será que pode haver multiplicação? Sim. Fraco ainda. Será que pode haver multiplicação? Sim. Será que pode? Será que você pode se tornar uma pessoa influente? Sim. Vocês estão treinando, né? Tá certo, tá certo. Será que Deus pode usar você extraordinariamente? Sim. Será que Deus pode fazer de novo? Fazer o quê, pastor? Será que Deus pode usar 12 pessoas comuns para mudar o mundo inteiro? Deus pode. Você não acredita ainda, mas Deus pode. Será que Deus ainda pode encher 2 barcos de peixe quando não tem peixe no lago? Ele pode, Ele pode. Será que Deus pode nos usar para alcançar a nossa geração? Agora você pode caprichar mais, hein? Pode ou não pode? Tem gente que só enxerga os ossos secos. Mas será? O que será que Deus está vendo aqui hoje? Eu acho que Deus está vendo diferente. Tem uma unção aqui sobre esse lugar. E é uma unção que vem, sim, também carregando um forte peso de liderança, de pessoas que estão dispostas a serem usadas por Deus, como o profeta Ezequiel foi. O profeta Ezequiel foi usado ali numa visão. Profetiza, e nós somos chamados para abrir a nossa boca e profetizar a bênção de Deus nessa terra, sobre Maringá. E Deus, o que Deus tinha para fazer, aqui nessa igreja, seja na IBC, seja na Apacentar, ainda não acabou. Deus ainda não acabou o que Ele tinha que fazer. Vocês não chegaram lá. Vou te falar, a central lá de BH não chegou lá. Deus vai trazer visão fresca para você aqui hoje. Deus quer renovar a sua visão aqui hoje à noite. Pode ter certeza disso. E pode ser que você esteja no meio de um período de muito desencorajamento. Pode ser que você chegou aqui hoje e, pastor, sério, logo hoje. Pastor, hoje eu não estou para mensagem animadinha, não. O negócio está barra pesada lá em casa. Está tudo difícil demais. Talvez você já está desiludido. Você não acredita mais, porque você já tentou uma vez, 2, 3. E eu repito, eu não estou falando aqui só de célula. Eu estou falando da sua vida. Estou falando do seu casamento, estou falando dos seus filhos, estou falando da sua carreira, estou falando da sua saúde. Estou falando do seu ministério também, claro, da sua célula. Talvez você está desiludido com o momento que o nosso país está vivendo. Um momento complicado. Mas Deus está liberando uma visão nova, um despertamento novo para todos nós. Sabe, tem gente do seu lado que precisa daquilo que você carrega. Sabe, não é você, não sou eu, não somos nós, tem nada a ver com a gente. É o que a gente carrega. É o que a gente carrega. Nós somos vasos. Se você olha no espelho e não vê grande coisa, está tudo certo. Porque não tem nada a ver com a gente. É o que está dentro da gente. Nós carregamos um tesouro e as pessoas precisam. As pessoas precisam disso. Eu quero te falar, eu mesmo via Vale de Ossos Secos na minha família. Minha mãe, minha irmã, vou falar das mais próximas ali de mim. Gente, minha mãezinha, convidei ela para a cela 1 milhão de vezes. Eu orei por aquela mulher 1 milhão de vezes. Ela me proibiu de pregar para ela, de tanto que eu preguei. E foram 26 anos orando. Eu, entre aspas, não é que eu desisti, me entenda bem, eu só estou querendo aqui que você se identifique comigo. Eu não estava mais naquele fervor todo. Eu nunca desisti da minha mãe.
Mas se eu for sincero, eu acho que assim, ainda eu via talvez ossos secos mesmo. Era tudo que eu estava vendo. Mas, gente, bastou um convite para algo diferente. De repente ela foi convidada pela minha esposa, que é a santa mulher, né? Pastora Thaís, para fazer um curso de artesanato na igreja. E ali ela começou a fazer, conhecer uma, conhecer outra. A Thaís chamou ela para ir na célula dela. Gente, 26 anos convidando a minha mãe para ir numa célula, nunca foi. Ela vai. E a velhinha converte e batiza. E está lá crentinha. Maravilhosa, maravilhosa. Então, eu sei o que é ficar desencorajado, eu sei o que é falar assim, cara, não tem jeito mais, já foi. Hoje aqui eu recebo uma notícia, vou ler, não li ainda, porque não deu. Mas aqui, a minha mãezinha escrevendo para mim. Boa noite, filho querido. Amanhã, Cris e Juninho vão fazer o encontro com Deus. É minha irmã. Minha irmã. Assim. Só que a minha irmã, então, aí já são 28 anos esperando. 28. Mas aqui, você não precisa ser lento igual eu sou. Eu sou lerdo. Eu sou devagar. Você não precisa ser igual eu sou. Não precisa. Bom, quero deixar claro para vocês aqui que a nossa visão, sim, é celular. Nossa visão ela é expressada através de pequenos grupos de células, onde nós lideramos movidos por amor, amor a Deus e compaixão por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Nós pregamos um Evangelho que salva, que liberta, que implanta o reino de Deus dentro das pessoas. E esse Evangelho, ele é de graça, ele é recebido pela graça. Mas deixa eu te lembrar aqui, ele custa tudo para nós. Se você quer se apoderar desse Evangelho, ele te custa tudo. Todo aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Se tem qualquer outra lealdade, se tem qualquer outra coisa que para você é mais importante do que esse Evangelho, você não vai andar com esse Jesus que você diz amar tanto. A visão vai requerer tudo de você. Aqui eu não estou falando de salvação. De novo, ele é de graça, mas ele custa tudo. Quem o ganha, abre mão de todo o resto para tê-lo. Esse evangelho é um evangelho perigoso. É um convite para morrer. É um convite para você abrir mão daquilo que é propriamente seu. É você abrir mão da sua agenda, do seu tempo, né? Abrir mão do seu jeitão, né? Isso que Deus está falando, né? Deixa eu traduzir para você que vive numa igreja em células. Deus está te chamando a renunciar a muitas coisas para você liderar pessoas, para você alcançar pessoas, para você fazer um convite, para você abrir a sua casa, para você se preparar, estudar, para você aprender ali a facilitar uma pequena reunião, você aprender a levar pessoas para o batismo, ali para aprender numa escola bíblica, sabe, para crescerem, para se tornarem os próximos líderes. E nunca foi tão necessário quanto agora, homens e mulheres que estão dispostos a serem usados por Deus. E a minha palavra aqui hoje, nesse nosso encontro, é uma só: lute pela visão. Lute pela visão. Olha, não é surpresa para ninguém. Nós estamos vivendo em tempos de grande desafio para a igreja. Se você gosta de estatísticas, uma pesquisa logo após a pandemia diz que 3 em cada 10 igrejas simplesmente deixaram de existir. Fecharam as suas portas. É assombroso. Ah, pastor, mas aqui em Maringá não foi assim. Porque tem lugar que foi metade das igrejas foram fechadas. Os Estados Unidos está fechando dezenas de milhares de igrejas por ano. Está em franco declínio, aquela que já foi considerada a maior nação cristã da terra. As estatísticas dizem que os pastores não estão melhor. 40% dos pastores pensam em botar o boné e tirar o time de campo, se aposentar, sair fora, voltar a pescar. Eles não querem mais ficar no ministério, eles estão desanimados. Mais de 70% dos líderes, não aqui, eu imagino, nunca aqui, 70% dos líderes se sentem desanimados, cansados, frustrados. Não dá mais, só tem ossos secos. E essas mesmas estatísticas nos dizem que os crentes
Eles têm perdido a capacidade de enxergar o que Deus tem para eles. Eles têm perdido as suas metas, eles perderam a visão de Deus. E como recuperar a visão? Como? Isso é crucial, crucial. E eu pergunto, quantos aqui querem recuperar a sua visão? A pessoa mais pobre desse mundo não é a pessoa que tem menos dinheiro. É uma pessoa que não tem visão. Aonde não tem visão, não tem progresso. Onde não tem visão, não há paixão. Onde não há visão, não há futuro. E para as coisas mais importantes na vida, eu e você precisamos de visão. E sabe, uma das maiores estratégias do inimigo não é ficar lançando um monte de ataque a você, não. Não é ficar, sabe, manobrando um monte de coisas. Se ele te roubar a visão, ele já ganhou a guerra. Ele já ganhou. Ele já ganhou. Porque se você perder a visão, você vai se desviar. Se você perder a visão, você não vai saber para onde você está indo. Sabe, isso é muito sério. E eu quero, aí sim, abrir a Bíblia com você e compartilhar uma história que vai nos ajudar a recuperar a visão. Nós vamos lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 11, versos 1 e 2. Essa é uma história de uma pequena cidade de Israel chamada Jabes de Gileade. E essa cidade se vê cercada por um exército enorme, muito maior e mais forte. Muito, mas é muito mesmo, muito. E o rei dos Amonitas, só para te explicar aqui um pouquinho antes da gente ler, ele se chamava Naás. E quando o povo ali da cidade de Jabes de Gileade se vê cercado por aquele exército inimigo maior, mais poderoso, sabe o que eles quiseram fazer? Um acordo de paz. Porque eles não queriam ser atacados, eles não queriam ser destruídos. É como muito crente que não se envolve com um monte de coisa com medo de retaliação. Não vou fazer isso não, porque vai vir retaliação na minha vida. Então eles propõem fazer um tratado de paz com Naás, para não ter que lutar. Olha só o texto. 1 Samuel 11, versos 1 e 2. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. E os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo o Israel. Naás concorda em não atacar. Não, está tranquilo, vou deixar vocês em paz, eu não vou atacar não, está de boa. Mas tem uma condição: eu não vou matar vocês, eu não vou atacar a cidade, vou deixar todo mundo na boa, mas eu vou arrancar o olho direito de cada um. Sabe o que isso diz para mim? E eu creio que é o que o Senhor está falando comigo e com você essa noite. O inimigo vai deixar você em paz, tranquilo. Ele não vai te atacar, desde que você deixe que ele roube a sua visão. E eu creio, sabe qual que é o meu medo? Que ele já vem fazendo isso. Ele já vem fazendo isso. O nome Naás, no original, sabe o que significa? Inimigo. É a raiz do nome Satanás. Naás aqui representa o próprio, o Satanás. E hoje em dia, Satanás, gente, ele faz igualzinho esse rei fez. Ele continua agindo para conseguir arrancar a nossa visão. Ele continua agindo para arrancar o olho direito de pastores, de líderes, da igreja do Senhor, porque o olho direito é o olho mais importante do guerreiro. O olho direito é o olho do ataque, é o olho da mira. Normalmente, naquela época, veja bem, um guerreiro, eu não vou entrar em polêmica, não, quase entrei aqui, não, pula, ainda bem que eu não tenho TDAH, desculpa quem tem, tá bom? A minha filha tem, fica tranquilo, eu amo TDAH. Mas um guerreiro naquela época, ele tinha que ter ali uma espada e um escudo. Geralmente, os guerreiros eram destros, e eles usavam ali então a sua espada na mão direita, o escudo na mão esquerda, e o que eles faziam? Eles protegiam aqui o seu corpo, a espada aqui na outra mão, e o olho que ficava de fora, qual que era? Era o direito. Era com esse olho que ele lutava, porque o olho esquerdo estava protegido aqui. Perder o olho direito, cara, é você se tornar indefeso. Era alguém que agora
Não podia mais nem atacar, nem se defender. Satanás, ele não quer roubar só metade da sua visão, ele quer roubar a visão inteira. Ele não quer roubar metade das promessas que você recebeu, ele quer roubar todas. Satanás, ele não quer roubar metade dos seus sonhos, mas todos eles. E um guerreiro sem olho direito, de novo, ele é uma criança, ele é alguém que não consegue mais lutar, é inofensivo. Uma igreja sem visão é inofensiva. Um líder de célula sem visão é inofensivo. No mau sentido. Um crente sem visão está ferrado. Uma igreja, uma célula sem visão não pode lutar. E por isso não conquista. E é por isso que tantas igrejas não estão avançando. Olha só, mais uma vez, lembra o texto? Olha a proposta desse rei. Eu não vou atacar. Eu vou deixar vocês em paz. Vocês vão ter uma vida tranquila. Vai ficar tudo legal. Só você deixar eu roubar a sua visão. Gente, o inimigo sabe que se ele roubar a sua visão, ele roubou seu futuro. Ele sabe que se ele roubar a sua visão, você vai ficar sem paixão. Ele sabe que se ele puder roubar a sua visão, ele vai te deixar sem força, sem poder. Ele propôs um trato. Ele tentou fazer um acordo. E sabe o que isso quer dizer para mim, assim, muito forte aqui para você, um segundo insight da parte do Espírito Santo para a sua vida? Satanás não tem o poder de arrancar na tora o seu olho. Satanás não tem o poder de chegar lá, só porque ele quer, vai lá e tira a sua visão. É você quem tem que fazer um acordo com ele. Se você não quiser, se você não der consentimento, ele não tem autoridade para tirar. Ele não tem. Ele tem que propor um tratado. Não faça acordos com o inimigo. Não ceda. Ah, não, olha, sabe o quê? Eu não vou fazer mais isso ou aquilo, não. Por quê? Porque está muito complicado. Ah, eu estou querendo ficar um pouquinho mais em paz. Estou querendo organizar mais a minha vida. Gente, eu estou ouvindo isso tanto hoje. E eu entendo, gente, que até pode haver fases. Eu não quero aqui botar um peso sobre quem está extremamente sobrecarregado. Não é isso. Não é disso que eu estou falando. Mas quantos de nós nós temos feito acordos? Acordos com aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. Tem marido que está cansado demais para dar atenção para a esposa. E aí faz acordos. Acordos com a sua própria carne, acordos com o inimigo. E deixa de fazer aquilo que ele tem que fazer. E pais fazem isso, e estudantes fazem isso, e profissionais fazem isso. O caso de Sansão nos ilustra isso aqui um pouquinho. Quando os filisteus capturaram Sansão, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Lembra? E o que fizeram? Furaram os 2 olhos dele. Ah, pastor, mas ele tinha sido preso. Que acordo que ele fez? Ele fez um acordo com a Filisteia, com a Dalila. Homens, não façam tratos com a Dalila. Deixa ninguém roubar seu olho direito, não. Deixa não. Não deixa nada se interpor entre a visão de Deus para a sua vida em todas as áreas. Sabe? Não deixa não. Não faça acordos. Hoje está no dia de recuperar a visão. Só que antes de eu falar sobre isso, eu quero fazer algumas afirmações importantes aqui para você lembrar a importância e o valor da visão. Em primeiro lugar, a visão tem que ser protegida. Não é porque a visão é de Deus que ela não pode ser perdida, não pode ser roubada. A visão que Deus te deu, a visão do seu chamado, a visão do seu ministério, a visão da sua igreja, a visão que Deus deu para a sua família, para a sua empresa, ela precisa ser protegida. E quem é o responsável por isso? Deus? Não. O pastor? Não. O líder de célula? Não. É você. É você. Nessa aqui é cada um no seu quadrado. Se você não cuidar da sua visão, você vai perdê-la. Se você não for o guardião da sua visão, você vai perdê-la. Se você continuar lendo a história do povo de Jabes de Gileade, você sabe o que você vai ver? É que, influenciados pelo rei Saul, eles decidiram não fazer um tratado com o rei Naás.
E eles vão pro pau. Eles lutaram pela visão. E minha palavra aqui hoje, eu repito, lute pela visão que Deus te deu. Pela visão de família, pela visão de futuro, pela visão da sua célula, pela visão da sua família convertida, dos seus amigos convertidos. Isso vale a pena lutar. Você não pode se acomodar, você não pode aceitar que arranque a sua visão. Você precisa lutar por ela, lutar para recebê-la. A Bíblia nos ensina isso vez após outra. É uma batalha. Tem crente que está aí dormindo um soninho gostoso. Mas deixa eu te falar, acorda aí, ó tu que dormes. A vida da fé é uma batalha. Nós somos atacados. Não é aquele texto que fala, né, que o reino de Deus é tomado por violência? Talvez a melhor tradução para ele seja: o reino de Deus, ele é atacado. O reino de Deus, sabe, ele é combatido. Nós estamos numa guerra, meus irmãos. Por que vocês se surpreendem que o mundo odeia vocês? Odiou Jesus primeiro. Por que você está se surpreendendo que tudo conspira contra a gente? É o contrário do que as músicas e as poesias falam. O universo não conspira a nosso favor. Esse mundo está caído. Esse mundo está longe de Deus. Ele conspira contra nós. Nós estamos numa batalha. Você precisa lutar. Você precisa remar contra a maré, contra a correnteza. Agora, aquele sonho de Deus, aquele sonho que Deus te deu, você deve lutar por ele. Você não deve deixar que o inimigo roube esse sonho, que ele tire a sua visão. A visão, ela vale a pena, não é? Ela precisa ser protegida, porque ela determina a velocidade, ela determina a direção e o destino que você vai chegar. Uma pessoa cega, com visão limitada, não é? Ela anda em passos lentos. Para ela correr, se você já viu corredores cegos, né, tem que ter alguém do lado, correndo junto com ele ali, quase que de mão dada. Uma pessoa que perdeu a visão, ela não tem velocidade. Um pai que não tem visão, ele não toma decisões. Um marido que não tem visão, ele fica ali lerdão, deitado no sofá. Estou falando do marido, tá, gente? Porque é sempre bom falar dos homens, não é? Para eu ganhar uns pontinhos aqui com as moças, né? Mas é claro, tem coisas que as mulheres também precisam fazer, não é? Tem mulher que está aí dormindo no ponto. Mas, gente, um pastor, um líder de célula que não tem visão, não tem impulso, não vai chegar em lugar nenhum. Me mostra uma igreja que está crescendo, me mostra uma igreja que está avançando. Eu não estou perguntando a quantos, né? Esses dias agora mesmo, uma pessoa veio dar uma alfinetada no pastor Paulo. Em 2012, a nossa igreja lançou uma visão, uma meta. Que em 2012 nós lançamos uma visão de que em 2017... num período de 5 anos, nós alcançaríamos 5.000 células, 30.000 pessoas. E aí essa pessoa lembrou o pastor Paulo dessa caneca, foi colocada numa caneca essa visão. Falou assim: pastor, você acertou, não é? Só errou a data. Aí o pastor Paulo falou assim: rapaz, mas sabe o que não está escrito nessa caneca aí? Eu nunca parei. Eu continuei perseguindo a visão. Né? Eu continuei perseguindo a visão. E eu posso falar, não foi tudo que a gente queria, no tempo que a gente queria, mas a gente nunca parou. A gente nunca voltou para trás, a gente nunca abriu mão da visão que Deus nos deu. Nunca, sabe? Uma boa visão uma boa vista te faz caminhar, mas a visão te faz correr. E talvez você chegou aqui hoje caminhando, mas você pode sair daqui, correndo. E a visão não te dá só velocidade, ela te dá direção. Não é? Direção, se velocidade é importante, gente, mas vou te falar, tem hora que a gente não consegue determinar a velocidade. Mas se você está indo para o lugar certo, deixa eu te falar, uma hora você chega. Calma. Eu quero ir correndo, mas tem horas que eu não consigo correr. Tem horas que a vida não me deixa correr. Talvez você queira que algumas coisas aconteçam mais rápido. Mas deixa eu te falar, se você estiver indo para o lugar certo, uma hora você vai chegar lá. É só você não parar. E é isso que a visão nos dá. Não importa ser rápido para o lugar errado. Não importa. A visão, gente, ela nos dá destino. Nos dá senso de futuro. Não é? Gente, quem não está olhando para frente, quem não está olhando para o futuro, sabe o que faz? Começa a olhar para trás. Começa a olhar para o passado. E tem gente que está presa no passado. Não é? Você vê lá o povo de Israel, quando estava atravessando o deserto, num instantinho, perderam a visão. Qual que foi uma das primeiras coisas que eles fizeram? Ai, que saudade do Egito. Saudade das cebolas.
dos quiabos, né? Que saudade, não é? Que saudade. Gente, é melhor ser escravo no Egito que estar aqui. Quem não tem visão sobre o futuro vai sempre querer voltar para o passado. Gente, lembra da história, Naás não pediu o braço direito, ele não pediu a perna direita, não pediu a orelha direita. Sem perna, sem braço, sem orelha, você ainda chega no seu destino, mas você não chega no destino sem uma visão. Você nunca vai chegar, nunca vai chegar. O inimigo vai te deixar com vida, e talvez uma vidinha até razoável. Não é a vida abundante, mas uma vidinha aí, né? Se ele puder tirar a sua visão. Ele vai fazer isso. Terceiro lugar, quero dizer para você que a visão sem ação é só uma ilusão. A visão de Deus sempre vai levar a gente a se movimentar. Visão, gente, não é um mero sonho bonito, um desejo. Visão gera paixão, e paixão move a gente. Lembra quando você estava apaixonado, aqueles que já se apaixonaram um dia, né? Você atravessava a cidade a pé, de um ônibus, você se virava, você ficava sem comer para levar a moça para comer um cachorro quente, você dava um jeito, tudo era fácil. Você estava apaixonado, Gente, visão, deixa eu te explicar aqui o que é visão. Visão é a capacidade de você ir lá no futuro, enxergar o futuro que Deus está te mostrando, e aí o que? Você volta para o presente, e agora você faz alguma coisa para você chegar lá. Está entendendo o que eu estou falando? Visão não é você ficar sonhando. Ai, que vontade de casar. Tem moça que tem vontade de casar, mas ela não vai num culto, ela não vai numa célula. O pessoal chama ela para sair, ela não vai, ela não sai com a turma. Não, eu já vi isso, sério. Eu já vi isso. E a moça fala assim, não, Deus vai mandar alguém bater na minha porta. Eu falei, eu acredito. Só que você vai casar ou com a testemunha de Jeová ou um carteiro. Não é? Vai ser com um dos dois. Não é? Vai ser com um dos dois. Né? Vai ser. Gente, visão, ela te faz fazer alguma coisa. Você não fica parado. Ai, que vontade de ser um grande profissional. Não chega no horário, não faz o que é mandado fazer, não cria nada na empresa, não dá ideia. Como é que você vai ter uma grande carreira? Quer ser alguém na vida, mas não pega um livro. Não estuda. Quer ser um crente, não para fazer uma oração. Não abre a Bíblia. Só ouve a Bíblia na hora que o pastor lê aqui. Como que vai ser nunca? Tem visão de ser crente nada. É um sonhador. Pode até ter visto. Deus pode até ter dado alguma coisa. Mas essa visão, vou te falar, isso aí não é visão de verdade. Isso não é o que a Bíblia fala que é visão. Visão te bota ferramentas na mão, te bota sangue nos olhos, entendeu? Bota uma faca nos seus dentes. Visão faz isso. E hoje Deus te trouxe aqui para você ver o futuro e para você começar a trabalhar para torná-lo realidade. Não é? Gente, tem muita gente que não cumpre o sonho. Por quê? Porque não quer voltar para a realidade. Não quer voltar aqui para o dia a dia. Você quer ter um bom casamento, mas não come 1 quilo de sal. Não vai ali, o maridão não vai lavar um prato ali depois do almoço. A esposa não vai ali, botar ali uma roupinha legal, maneira, para ficar ali com o maridão. É só aquela camisa de político, Não dá. Tem que trabalhar. Senão é papo furado. Por fim, a visão sempre vai trazer provisão. Tem muitas coisas que podem faltar na sua vida. Você pode estar ali sem o dinheiro que você acha que você devia ter, sem o carro que você queria ter, sem a casa que você queria ter, não é? Pode estar faltando um monte de coisa. Você pode achar que todo mundo que está realizando algo é porque já tem aquilo que precisa para alcançar as coisas que você sonha. Só que isso não é verdade. Vou te dar um exemplo em relação a igrejas. Tem igrejas que não têm grandes telões, que não têm auditórios suntuosos, não é? Mas o que não pode faltar é visão. A Central, não tinha nada disso, a Central lá de BH. Nada disso. Quando a gente começou na visão celular,
Nós éramos a mesma igreja que por 40 anos não saiu do lugar. A mesma igreja. Nós estávamos no mesmo lugar, nós tínhamos o mesmo orçamento, tínhamos as mesmas pessoas. Nos faltava tudo, tudo. Faltava dinheiro, gente. Mas sabe o que Deus deu para nós? Você já sabe. Uma visão. E essa visão mudou tudo. Pessoas vieram, recursos vieram. Na verdade, durante 12 anos, eu fui o tesoureiro ali, o administrador da igreja. E eu me lembro, quando nós estávamos construindo a Central do Luxemburgo, que é o nosso prédio principal, tem ali 2.500 lugares. É um prédio muito bonito, ganhador de prêmios de arquitetura e tal. Hoje é lindo, porque tem já aí 23 anos que a gente está reformando e melhorando ele, né? A gente usou ele bem precariamente, mas é um prédio maravilhoso. Bom, ali para 2005, 2 anos depois que a gente começou a construção. Só para te dar contexto, nós ficamos 3 anos comprando o terreno. Nós parcelamos o terreno em 36 vezes, para a gente dar conta de comprar o terreno. Você vê o nível de grana que a gente tinha. Ele não tinha. Muitos falavam, elefante branco. Pastores, e vou dizer para você, líder de célula também, quem é líder de célula aqui? Deixa eu saber. Glória a Deus. Vocês acreditam que vieram profetas para dizer, isso não é de Deus? Isso é um elefante branco. Isso aí é o seu ego. E posso ser sincero? A gente falou assim, puxa, pode ser, né? Porque nós somos gente. Eu posso estar errado, eu posso estar me enganando. Ninguém achou que era. Mas, e se for? E a gente se colocou à prova. E não é que 2 anos já dentro da construção. 1 ano só de fundação. 1 ano de fundação. Nós tiramos mais de, eu me lembro, 7, 8 mil caminhões de terra, não é? Porque era uma montanha. Nós fizemos um muro de arrimo, não é? Que tem 12 metros para cima, 18 metros para baixo e 100 metros de comprimento. Não é? Gastamos uma fortuna. Não é? E aí chegou 2 anos depois que a gente começou a obra. A gente, administrando ali os recursos, avisamos o pastor Paulo, o dinheiro vai acabar. Daqui a 4 meses, o dinheiro acaba. E aí então a gente tem que tomar medidas, vamos desmobilizar, vamos parar, vamos diminuir, normal, não tem problema, não tem nada de errado nisso, isso pode acontecer, mas a gente deu aviso. Gente, passou ali, acho que foram quase 3 meses. Um dia eu chego de manhã para fazer a conciliação das contas. Você está ali, a gente abre a conta bancária e confere com o extrato que a gente anota e tal, vê se está tudo certinho. Um depósito na nossa conta de ofertas, que é uma conta que ninguém tem. Era uma conta só de aplicações. Não era de oferta, desculpa, era uma conta para aplicação. Ninguém tinha o número dessa conta. E lá tinha um depósito de R$1.200.000. Aí eu, com a minha enorme fé, eu falei, tem alguma coisa errada. Não é? Minha fé é enorme, não é? Alguém errou. Fizeram um depósito incorreto, indevido. Já peguei o telefone, liguei para o pastor Paulo, pastor, pelo amor de Deus, está acontecendo um negócio horrível, não é? Tem 1.200.000 na nossa conta, muita fé, gente, muita fé. Não é? E aí ele falou assim, 1.200.000? Não, é um dízimo que o irmão deu para nós. Né? Um irmão vendeu uma empresa por 12 milhões e deu o dízimo de 1.200.000. Gente, 1.200.000 hoje não é grande coisa. Apesar de que, se você não está fazendo muita questão, o meu Pix, mas, gente, eu estou falando de 20 anos atrás. Gente, 20 anos atrás, 1.200.000 era dinheiro para encardir. Era muita grana. Era muita grana. Hoje mas antes era uma fortuna. Era uma fortuna. Não é? E melhor do que o dinheiro para nós. Sabe o que foi? Foi Deus dizer, isso não é elefante branco, não. Isso aí não é ego seu, não. Sou eu que estou fazendo isso aqui. Essa igreja aqui é minha. Eu estou tomando conta. Essa visão é minha, não é sua. Se você... Veja bem, eu não estou aqui dizendo para você sonhar qualquer doideira e que Deus vai bancar. O pastor falou que era só... Não, falei nada. Beleza? Registre-se em ata.
o sonho de Deus, o sonho que Deus te der, Ele vai bancar. Pode ter certeza, porque dele, eu vou edificar a minha igreja. Quem paga é Ele, é dele, não é nosso. Então, meu amigo, quando você estiver aí preocupado, meu Deus, acabou a graça do meu casamento. Fala com o dono dessa visão e pede para ele mais graça que ele vai te dar. Sabe, quando acabar a paciência com seus filhos, pede o dono dessa visão que ele vai te dar mais paciência. Sabe, quando estiver faltando para você gana para trabalhar, força emocional para reagir diante desse mundo doidão aí, peça para o dono dessa visão que ele vai te dar. Sabe, quando estiver faltando para você, sabe, essa paixão pelas almas, pela sua célula, peça ao dono da visão que ele vai te dar. Ele vai te dar, é dele. A visão sempre traz provisão. Sempre, sempre. Porque ela é de Deus. Ela é de Deus. Recapitulando, a visão tem que ser protegida. A visão determina a sua velocidade, direção e destino. A visão sem ação é só uma ilusão. E a visão sempre trará provisão. Bom, eu quero gastar os últimos minutos aqui, eu sei que eu tenho poucos. Os últimos minutos, a gente tentando entender como recuperar a visão. Porque se é isso tudo, eu quero esse trem aí. Não é como diria um bom mineiro, eu quero esse trem. Você sabe como é que é mineiro, né? A gente está ali na estação ferroviária e a gente fala assim, mulher, pega os trem que a coisa está chegando. Né? É assim que a gente fala. Como recuperar a visão? Ainda tem gente aqui que quer recuperar a visão? Tem? Então, vamos lá em Gênesis, no capítulo 15. E vamos nos lembrar da história do pai da fé, Abraão. Aqui, ele ainda era Abrão. Vamos lá? Gênesis capítulo 15. Se você não sabe onde está Gênesis capítulo 15, pelo amor de Deus, vai ler a sua Bíblia. Não é? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Vamos recordar a história de Abraão. Em Gênesis 12, o Senhor disse para Abrão, saia da sua terra, sai do meio de seus parentes, sai da casa do seu pai, vá para a terra que eu ainda vou te mostrar. E Deus faz uma promessa incrível para Abrão. Eu vou fazer você um grande povo. Eu vou fazer de você uma grande multidão. Eu vou te abençoar sobremaneira. Não é? A sua descendência será enorme. E a Bíblia diz que Abrão obedeceu. Ele creu em tudo. E ele sai com a sua família numa terra que ele nem sabia qual seria. Ele sai ainda meio sem destino. Agora, veja bem. São 3 capítulos na Bíblia, de Gênesis 12 a Gênesis 15. Mas na vida de Abraão, são 10 anos. Passou-se 10 anos. E o que aconteceu? Nada. Abraão não teve filhos. A promessa ainda não tinha dado os seus frutos. E nesse momento, o pai da fé entra em crise. E talvez você pense que se você está numa crise, tem algo errado com você. Deixa eu te falar, se você não entrar em crise nunca, tem algo errado com você. O pai da fé entrou em crise. Deus, já passou 10 anos. Não aconteceu nada.
Cadê a promessa? Gente, Abraão estava pronto para jogar a toalha. Prontinho. Parece que ele chegou no limite. Ele estava prestes a desistir, de voltar atrás. E o que acontece? Deus entra em cena. O poeta disse, que havia uma pedra no meio do caminho, mas havia um Deus no meio do caminho de Abraão. Há um Deus no meio da sua vida. Há um Deus no meio da sua jornada. Tem um Deus no meio da sua história. E o que Deus faz? Ele leva Abraão para fora da tenda, para fora dos limites dele, para fora daquilo que ele estava conseguindo enxergar. O que ele estava olhando? Ele olhava para o espelho, ele via um velho. Quando ele olhava para a esposa, via uma uva passa. É a verdade. E o que Deus mostra para Abraão? As estrelas do céu. Deus deu uma visão para Abraão. Abraão ainda não tinha tido uma visão. Em Gênesis 12, Deus deu uma promessa. Mas só em Gênesis 15, Deus dá a visão. É diferente. Em Gênesis 12, Abraão, ele escutou e obedeceu. Em Gênesis 15, ele viu e ele creu. E talvez aqui hoje muitos já escutaram a promessa e estão vivendo na obediência. E é isso mesmo. Há um período da nossa vida onde a gente caminha, há um nível da nossa vida onde a gente ainda está na promessa mesmo, a gente está na obediência. Deixa eu te falar, tem mais. Tem mais. Sabe, você está aqui para ver a visão de Deus. E muitos de vocês, deixa eu te falar, vocês estão em Gênesis 15 mesmo. Vocês estão no tempo da crise. Cansado. Já desanimou. Não é? Está só esperando uma desculpa. Qualquer coisa. Resfriado. Qualquer coisa. Uma palavra dura do cônjuge para botar tudo a perder. Um desânimo para não ir trabalhar e perder o emprego. Para voltar para onde não devia nunca ter nem começado. Voltar para droga, para bebida, para tanta coisa ruim. Você pode estar aqui hoje em crise. Mesmo você que ouviu o chamado de Deus. Que sabe que Deus escolheu foi você mesmo. Não foi outro. Até mesmo você que está vivendo aí na obediência. Você pode estar em crise. Porque você ainda não está vendo todas as promessas se cumprindo. Você não está vendo o crescimento, você não está vendo as multidões. E você ainda não entendeu o que Deus quer para você. E eu creio que essa crise é para te trazer para a visão. Sabe, foi na hora que Abraão botou para fora a crise que já estava dentro dele que as coisas aconteceram. Deus já sabia de tudo, mas provavelmente até aquele dia, Abraão nunca tinha admitido que ele estava em crise. Ele estava ali segurando na promessa. Não, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mas no dia que ele rasgou o verbo, o que me adiantam todas essas bênçãos? Eu nem filho tenho. Hoje, Deus quer devolver a visão para a sua vida. Mesma coisa que ele fez com Abraão. Ele quer fazer comigo e com você. Deus levou Abraão para fora da tenda e disse, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você é capaz. Esse vai ser o número de descendentes que você terá. E a Bíblia fala, Abraão creu, e por isso ele foi considerado justo. Vou chamar o pessoal aqui da banda. Não sou esse pregador dos atos proféticos, mas eu creio que aqui hoje, acho que hoje é dia de eu não seguir o meu protocolo, mas o protocolo do dono da visão. Será que você pode ficar de pé comigo? Abraão teve que sair para fora da tenda e olhar para o céu.
Mas você hoje pode fazer isso também com os olhos da fé. Feche seus olhos. Qual que é o chamado de Deus para você? Qual tem sido o chamado de Deus para você? Em tantas áreas, em tantas esferas. Quais têm sido as promessas de Deus para você? Enumere-as. Traga de volta à sua memória. Algumas podem estar engavetadas. Algumas podem estar num depósito. Algumas podem ter sido até enterradas. Quantos de vocês aqui ainda têm sonhos? E talvez na hora que você está fazendo esse exercício, você está enxergando um vale de ossos secos de novo. Não tem filho, não tem fruto, não tem bênção. Parece que nada vai mudar. Às vezes você está olhando para você mesmo. E às vezes te dá ainda mais desânimo. Será que você pode abrir os olhos e no exercício profético, vira para trás? Você não vai mais olhar para mim, você vai olhar na outra direção. É isso mesmo, eu sei que é estranho. Talvez você chegou aqui essa noite desse jeito. Pode virar inteiro nessa direção aí. Talvez você chegou aqui olhando para trás, olhando para o passado, olhando para os seus fracassos, olhando para os seus pecados, chorando seus erros, lamentando as suas perdas. E muitos de vocês sabem que vocês têm um chamado. Tem uma promessa de Deus, tem um sonho de Deus. Mas pode ser que você ainda nem tenha visto. E por isso você começou a olhar para trás. O problema é que para onde você está olhando é a direção para onde você vai se dirigir. Quem olha para trás vai voltar para trás. Vai perder o seu destino em Deus. Nunca vai chegar no seu chamado. Nunca vai cumprir o sonho de Deus. Nunca vai alcançar a promessa. E hoje é tempo de você parar de olhar para trás. Parar de chorar pelas perdas, pelas quedas, pelos fracassos. Parar de olhar para o passado. Se você quer avançar para o futuro que Deus tem para você, para a sua célula, para a sua igreja, olha para frente. Olha para frente. Quero declarar em nome de Jesus que de maneira espiritual, espiritualmente falando, você nunca mais vai olhar para trás. Nunca mais você vai olhar para trás. Os seus dias melhores não ficaram para trás, eles estão à sua frente. O seu futuro é maior que o seu passado. E é verdade. Porque no seu futuro não tem só essa vida, tem um porvir inteiro. Tem toda a eternidade à sua frente. Então, se alegre, se anime. Deus tem sonhos gigantes para você. Eu é que sei que planos que tem a vosso respeito. Planos de bem, sonhos de coisas boas, não de más. Ele quer te dar um futuro, um propósito. Nosso Deus é um Deus de sonhos. A linguagem de Deus é visão. Que você lute por essa visão. Você não desista de ser o marido, a esposa, o pai, a mãe
o filho, o funcionário, o patrão, o estudante, o professor, o crente, o filho, o servo que o Senhor te chamou para ser. Deus tem uma expectativa sobre a sua vida. Lute por essa visão. Lute por essa visão. Será que você pode levantar suas mãos aos céus? E se comprometa com Ele. Ele é o dono da visão. Feche seus olhos. Coloque diante dele de novo os seus sonhos, seus planos. Diga a Ele que você se compromete sim de lutar por isso. Espírito nos ajuda e nos chama para voltar para a fortaleza, prisioneiros da esperança de nós se lembrará, de nós se não ficaremos decepcionados, a nossa força se renovará, nós prisioneiros da esperança, dupla alegria nos devolverá. Esperam no Senhor, como águias vão voar, de nós se lembrará. Você pode olhar para alguém e dizer, de nós se diga isso para esse irmão que está aí do seu lado. Diga, meu irmão, ele vai se lembrar das promessas. Se lembrará.
caminharão sem desanimar. Os que esperam no Senhor, como águias vão voar. De nós se lembrará, de nós se lembrará, de nós se lembrará, de nós se decepcionados, a nossa força se renovará. Você precisa da sua força renovada. Então levante as mãos aos céus. Comece a dizer isso. Dupla alegria nos envolverá. Diga, não ficaremos decepcionados, a nossa força se renovará. Nós prisioneiros da esperança, dupla alegria. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, nós vamos encerrar, mas eu quero aqui te dar uma palavra de incentivo, uma palavra de conselho, né? Você que está aqui, né? Líder de célula, líder em treinamento, sua célula, né? Como já foi orado aqui, você é um anfitrião, você, né? É ali o secretário de célula. Eu louvo, cadê o meu secretário aí? O secretário, a gente vai multiplicar a célula. Fala, rapaz, você vai comigo, cara, que ele bota a ordem na casa, sabe? Nós chamamos ele lá carinhosamente de por que vocês estão rindo? Oi? Tá de ver, eu emprestei lá, né? É o nosso xerife, que ele organiza, ele olha para mim com a cara feia assim, ele faz assim, ó, tipo assim, pastor, já deu, para, o horário. Então assim, eu creio que o Senhor está liberando sobre esse lugar, sobre nossas vidas, uma unção de renovo. Os jovens podem se cansar, não é isso que o profeta ele fala ali, né? Eles exaustos, tropeçam, mas quem aqui espera no Senhor? Quem aqui está esperando nele? Está com os olhos nele? Eu estava orando ali, o pastor Renato estava abençoando a gente, eu estava dizendo, Senhor, o Senhor é o autor e o consumador da minha fé. Essa semana a gente está orando por um contexto, vocês sabem, né? Um querido aí está num contexto, uma situação, sofreu um acidente, e toda vez que eu estou diante de um quadro desse, como foi o caso da irmã Conceição, eu canto aquela canção do Nani Azevedo, né? Aquela que diz que não vai morrer quando se cumprir as promessas de Deus. Ele compôs essa canção dentro desse contexto. Ele estava internado nas últimas, desenganado pelos médicos, né? E eu fiquei cantando essa canção e fiquei profetizando. Meu irmão, isso não é só nesse sentido não, em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor é aquele que te renova, o Senhor é aquele que te fortalece, o Senhor é aquele que vai adiante de nós, Ele vai adiante de você, Ele vai adiante de você. O Senhor é contigo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Meu irmão, o exército pode até se levantar contra você, mas com o teu Deus, você vence exércitos, você salta muralhas, você é mais do que vencedor. Aleluia. Meu irmão, o inimigo pode até vir, e ele vem, como o pastor Iná falou, o Naasa e o Satanás, ele vem contra mim e contra você por um caminho, mas por 7 ele vai bater em retirada. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mais são aqueles que lutam conosco em nosso favor do que aqueles que lutam contra nós. Então, meu irmão, vamos levantar e vamos sair desse lugar. Vamos sair daqui crendo na promessa, crendo. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Meu irmão, vamos crer naquilo que o Senhor está mostrando para nós.
Ele está mostrando, oh querido, que o Espírito do Senhor, Ele nos dê visões, sonhos e visões, que nós saiamos daqui alimentados, que nós saímos aqui transbordando, cada célula, cada área, irmão, cada um aqui sai sonhando os sonhos de Deus, com as visões de Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por nos congregar, nos trazer aqui, e obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo, Ele foi, Senhor, foi mexendo com a terra, Ele foi preparando a terra, Ele foi regando a terra, e de repente, uma palavra poderosa foi liberada. E essa semente é uma semente poderosa, cheia de vida, cheia de unção. E ó Deus, essa semente certamente vai multiplicar. Certamente, ó Deus, uma semente, ela vai produzir 30, 60 e 100 vezes mais para a glória do Teu nome. Eu creio. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja que se reúne, cada célula. Ó Deus, não dá nem para citar e falar o nome de cada uma, são tantas, mas eu te peço, ô Jesus, olha para nós, o Senhor nos vê, o Senhor viu Abraão, o Senhor viu ali, ó Deus, a agonia dele, o Senhor viu a minha agonia, o Senhor viu, ó Pai, minhas lutas internas, mas obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que vem e nos mostra, Pai. O Senhor nos mostra, Senhor, um horizonte. O Senhor nos mostra, ó Deus. Senhor, conta. Você pode contar as estrelas dos céus? Porque é assim que vai ser numerosa a sua descendência. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos renovar na esperança. Saímos daqui prisioneiros da esperança. Prisioneiros da esperança. Obrigado, Deus. Senhor, abençoa o Teu povo. Leva o Teu povo, Senhor, debaixo da Tua mão forte. Tua mão amiga, por favor, Jesus, abençoa os meus irmãos, dá um mimo para cada um aqui, Espírito Santo, por favor, um mimo, sabe, Jesus, dá um presente aí, faz alguma coisa assim, que vai deixar ele falando, ou ele vai ficar boquiaberto, ele vai falar, uau, é isso mesmo, Senhor, Deus, surpreende, o Senhor vai te surpreender esses dias, querido, o Senhor vai te mostrar, Ele vai abrir diante de você, as portas que estavam travadas, Ele vai abrir o mar diante de você, e se o mar não abrir, você vai andar sobre as águas. Deus está pondo a mão dele. Obrigado, Jesus. Sai daqui, meu irmão, com essa palavra na tua mente, no teu coração. Deus vai confirmar essa palavra, sabe como? Ele vai dar um mimo para você. Ele vai dar assim, sabe, uma coisa assim que vai te surpreender. Talvez uma coisa que você nem estava esperando, uma coisa que você nem imaginava mais, né? Como foi o pastor Iná, que testemunho, puxa vida, mãezinha dele quando ela se converteu, foi uma alegria tão grande, nós compartilhamos essa alegria, mas agora, a irmã dele, oh aleluia, sabe, irmão, essa unção sendo liberada aqui, Deus vai nos surpreender, diga, Deus vai me surpreender. Você pode dizer para alguém perto de você antes da gente encerrar, diga assim, Deus vai te surpreender. Deus vai fazer um negócio aí, eu não sei não, hein? Como que é a brincadeira da mulher lá que ela fala? Como que é? Pode esperar. Tá vindo aí, hein? Tá vindo aí. Vocês já ouviram? Tá vindo aí. Meu irmão, tá vindo aí. Deus vai te surpreender. Deus vai nos surpreender. Amém, povo de Deus? Deus é bom. Aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Que essa maravilhosa graça que nos faz dançar, pular, correr, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande, profundo, extenso, largo amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, o fruto, os dons, o poder que vem do alto, do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus. Quem crê recebe, diz amém. Vamos